todos e todas. Esse é o primeiro Café com Pesquisadores do ano de 2021. Sejam todos bem-vindos. E para começar o nosso 2021, depois de um ano difícil, que foi o ano de 2020, ainda em plena pandemia, o nosso Café com Pesquisadores, esse programa que faz parte do grupo de pesquisa ECOS, Estudo dos Modos Contemporâneos em Educação, Cultura, Sustentabilidade, Subjetividade e Meio Ambiente, que faz parte do programa de pós-graduação Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos da UNEB Juazeiro, convidou para conversar com a pesquisadora Adsamara Amaral, que é de Juazeiro, mas que passou boa parte de sua infância na cidade de Centro-Sé, e foi a partir das suas memórias que ela escreveu a obra Centro-Sé, Memórias de uma Cidade Submersa. E é sobre essa obra, Memórias de uma Cidade Submersa, que nós vamos conversar hoje com a professora Adsamara Amaral, professora e jornalista Adsamara Amaral. Professora, boa noite, primeiramente, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo, mas para a senhora é boa noite. E eu queria que primeiro você se apresentasse e dissesse o conjunto da sua pesquisa, quais são essas memórias e de onde vem a sua escrita do livro Memórias de uma Cidade Submersa, falando então de Centro-Sé. Boa noite a todos os pesquisadores que estão ligados no programa Café com Pesquisadores. A minha memória surgiu antes de ingressar na faculdade de jornalismo. Quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro período, a professora Andréa, da UNEB, do curso de jornalismo, tinha um projeto, e esse projeto ela pesquisava sobre os profissionais da imprensa de Juazeiro, Bahia, e de Petrolina, Pernambuco. Antes de eu cursar jornalismo, eu fiz o curso de pedagogia na UPE, na Universidade do Estado de Pernambuco, que é o UPE. Quando eu terminei a faculdade de pedagogia, eu entrei na pós-graduação, psicopedagogia. Mas aí eu queria adentrar na pesquisa. Como na UPE não tinha muito pesquisa, na UNEB foi me dando essa possibilidade. E aí a Andréa tinha, aí parece que eu foi desenvolvendo e eu tinha aquelas memórias guardadas. Aí foi a oportunidade de explorar as memórias que estavam guardadas. No primeiro período, eu participei com ela na disciplina de comunicação, História da Comunicação, sobre um jornal chamado O Juazeiro. Aí, a partir daí, nos outros períodos subsequentes do curso de jornalismo, comunicação e multimeios, aí eu fui explorando as ideias. Aí surgiu o tempo de fazer o trabalho de conclusão de curso. E discutindo lá com os professores de seminários 1, seminários 2, aí eu disse, eu quero escrever algo sobre a cidade de Centro-Sé, um livro, porque lá tem um livro, mas o livro de lá foi escrito na década de 60. Aí eu queria escrever as memórias de lá para poder contribuir. Aí, pesquisando e tentando aprofundar sobre o assunto, ela disse, não, eu acho que você deveria escrever sobre a memória dos profissionais da imprensa de Juazeiro e Petrolina. Aí eu disse, não, mas isso aí não, eu acho assim que tem a ver comigo nesse momento, mas eu queria deixar algo escrito sobre a minha terra. Aí ela disse, olha, você tem que escolher um recorte, e esse recorte que você tem que escolher tem que ter pesquisa, alguém deve ter já pesquisado sobre esse tema, deve ter explorado, você tem que ter artigo, tem que encontrar artigo, fotografia, e eu acho o tempo do TCC, do trabalho de conclusão de curso, um tempo muito curto para você conseguir dar conta disso tudo. Eu disse, não, mas eu vou tentar. Ela disse, você é teimosa, então vamos lá. E aí, quando eu formei o projeto, eu digo, meu Deus, e agora? Onde foi que eu entrei? Se eu não encontrei essas fotografias nesses textos, aí eu estou perdida. Aí eu comecei a ir na biblioteca da UNEB, a começar a buscar material para poder construir esse trabalho, que é o livro-reportagem, Centro-Sé, Memórias de uma Cidade Submersa. Aí tem o acervo do Dom José Rodrigues, na biblioteca da UNEB,
Aí eu estava cheio de poeira, entrei lá e comecei a procurar material, encontrei alguns jornais escritos por Dom José Rodrigues, que era o Caminhar Juntos, e fui a Centro-Sé, conversei com as pessoas e aí encontrei as pessoas para me conceder entrevistas e juntar com o jornal. Aí comecei a elaborar as perguntas e ver como era que eu ia desenvolver isso. Aí veio a parte das fotografias. E eu disse, e agora como é que eu vou conseguir essas fotos? Se eu não encontrar esse livro, está ferrado. Como é que eu termino esse curso? E aí conversava com um, e aí um me ligava outra pessoa, e ia nessa bola de neve. Eu ia com uma pessoa nesse tipo ping-pong, uma pessoa dizia, olha, sabe quem lembra dessa história? Fulano de tal, vá atrás dele que ele tem esse material. Eu ia, chegava lá e fulano falava alguma coisa e dizia, vai atrás de outro. Aí ela resolveu esquematizar comigo como era que seria desenvolvido os capítulos. Olha, você vai escrever sobre esse capítulo, aí você, vamos pensar aqui, aí você encontrou o que de material? Aí a gente foi formando, e aí nasceu o livro. Quando a gente terminou, aí que título vai dar esse livro? Aí um dia, numa reunião com os outros orientando dela, eu já tinha feito um artigo, que era Centro-Sé, sua história submersa pelas águas do Rio São Francisco. Aí um colega lá foi e deu a ideia, por que você não coloca Centro-Sé, Memórias de uma cidade submersa? Aí disseram, tá aí a parte. Eu digo, é. Aí fomos fazer a capa, fui mandar as fotos, o rapaz ia mandando, ia refazendo. Aí essas memórias daqui, a maioria nasceu na minha infância. Meus pais, eu nasci aqui em Juazeiro, mas meus pais são de um interior, uma comunidade, um povoado chamado Brejo da Brasda, que fica no interior do Centro-Sé. É uma comunidade rural que fica próximo ao Boqueirão, Parque da Onça, e que quando eu era pequena e comecei logo nos meus primeiros 7 anos, eu morei neste local, que é uma fazenda, nesse povoado, e lá eu ouvi essas histórias. E aí eu sempre tinha assim, comigo mesmo guardada, se essas histórias algum dia fossem registradas, elas dariam um bom livro para poder contar. Só que eu não sabia que no futuro eu ia cursar jornalismo e que ia pesquisar sobre essas histórias e que realmente esse projeto iria sair do papel e se transformar realmente em um livro-reportagem, mesmo que com algumas páginas. Aqui está ele, o livro-reportagem. E quando eu terminei o curso em 2000 e aqui está a capa, aqui está a contracapa. Eu terminei em 2012. Aí eu fiz um lançamento, só que o lançamento que eu fiz foi por a gráfica. Pedi 100 exemplares, a gráfica fez. Mas como não existia o ISBN, e aí eu queria enriquecer o currículo, o livro não contava. E aí quando foi o ano passado, no mês de abril, aí eu resolvi fazer a publicação pela editora Chiado. Jorge Gonçalves, que tinha publicado o TCC dele sobre um estudo sobre cachaça, tinha feito por essa editora Chiado e me passou o contato. E aí, então, eu resolvi fazer o lançamento oficial na cidade de Centro-Sé para poder contar um pouco da história. Como o meu mestrado foi em Ecologia Humana e Desenvolvimento e Gestão Socioambiental, eu produzi também um documentário, Ecologia e Memórias de Centro-Sé, Bahia, e aí eu levei o livro e o documentário para o povo de Centro-Sé, já que o povo precisa se reconhecer para que eles vissem o resultado da pesquisa que foi feita lá com o povo. A pesquisa durou cerca de 7 meses, no ano de 2011 a 2012. Coletei diversas fotografias, conversei com 25 entrevistados. Agora, por último, no documentário eu conversei com 12, e aí consegui, dos 12 documentários, que deu umas 3 horas de gravação, eu consegui deixar em 40 minutos, coloquei na internet, está disponível no YouTube, e o livro está disponível para quem quiser ou tiver a oportunidade ou quiser ler sobre a memória das barragens, que fala da história das hidrelétricas que deixou submersas 4 cidades de
de Centro-Sé, Remanso, Casa Nova e Pilão Arcada, e também o povoado de Sobradinho, que era chamado Jucema, naquela época. Pode ver na livraria pela editora Chiado, então pela livraria Cultura ou pela livraria Martins Fonte, que está disponível para comprar. Essa parte de Centro-Sé não só traz a parte da memória afetiva dos moradores, mas também ele traz pelo um outro viés, que é a parte da gestão socioambiental, que para a construção da hidrelétrica, para gerar a energia que a gente está utilizando hoje, que hoje não, que já tem energia limpa e renovável, que é a energia do vento, que é a eólica, e a energia solar, mas naquele tempo, para poder gerar energia elétrica, foi preciso sacrificar as 4 cidades, os 4 municípios, deixar 72 mil pessoas desabrigadas, longe de sua terra. Alguns foram deslocados para São Paulo, outros para Brasília, outros foram deslocados para Serra do Ramalho, lá foi feito projeto de colonização. Alguns dos entrevistados contam que a Chess prometeu a indenização que nunca pagou. Algumas pessoas optaram pela permuta para os bens que eles tinham na cidade antiga, eles retiraram, que nem os ladrilhos, que nem a cerâmica, as portas, os caibros, a janela, e resolveram construir uma nova casa na nova cidade, mas, segundo eles, a indenização que eles receberam, a quantia em dinheiro, foi muito pouco, o valor foi irrisório para que eles construíssem uma nova casa lá, porque eles não indenizavam, eles não contavam, quando ia fazer a indenização de todos os bens, era contado por alto. Alguns dos entrevistados falaram que, na época, eles colocavam a quantidade de dinheiro a lápis e pediam às pessoas que assinassem de caneta, talvez fosse para poder fazer uma falsificação no valor, e outras pessoas nunca receberam, que nem a minha família, no caso, que tem uma indenização, tem uns 30 anos, que luta na justiça, mas não conseguiu ter sucesso. Fora que deixou as espécies de peixe, que algumas espécies de peixe desapareceram do rio, tanto pela correnteza, que eles não conseguem reproduzir. Na época da piracema, os peixes vêm e depositam os ovos nas águas, mas eles são levados pela correnteza, que passou a ser forte. Outros peixes, alguns pescadores dizem que foram introduzidos algumas espécies de peixe, que nem o tambaqui, que não é típico do Rio São Francisco, porque ele ganhou um volume muito grande, a quantidade de água, e aí eles foram introduzidos, mas não conseguiram se adaptar, e aí eles ainda se alimentam de outros peixes que habitam o lago, o Rio São Francisco. Aí a professora Danilce mesmo, da Idoneb, ela comenta que eles já não sabiam mais, não tinham mais apetrecho para poder pescar, eles não sabiam mais sobreviver no rio, porque eles antes tinham rio e hoje eles têm o lago de Sobradinho, então no início foi muito difícil. Fora outras pessoas que viviam da criação, da pecuária, da agricultura, eles perderam a roça deles do alto e perderam os animais. Alguns foram inundados, outros eles fizeram transferência, mas eles diziam que quando chegaram na nova cidade, esses animais não se adaptaram porque as roças não tinham capim, não havia pasto, e esses animais não eram adaptados àquele território, eles fugiram daquela região, e as pessoas tiveram muita dificuldade nos primeiros anos de adaptação, tanto pelo modo de vida que eles não tinham, quanto pela adaptação naquela nova localidade. Alguns parentes eles não viram mais, e também pelo próprio bem, pelos bens materiais que eles perderam. Outros atacaram depressão e vieram a falecer, e outros entraram em depressão e não conseguiram mais voltar a ter uma vida saudável como tinha antigamente. Outros só saíram no avião de Padre Marcos, que tinha um padre lá que era redentorista, e ele tinha um avião, e como eles não acreditavam que a Chess fosse inundar, eles só saíram quando as águas do rio, quando a usina hidrelétrica de Sobradinho fez os primeiros testes e soltou a quantidade de volume de água, e aí o avião foi pegá-los nas casas para poder ser transferido para outros locais.
Uma história belíssima. Eu sou também de Sobradinho. Na verdade, não sou de Sobradinho, sou nascido em Juazeiro, mas meu pai trabalhou na barragem Sobradinho, né? Então, sou filho de barragista, então acaba seguindo os passos do pai. Mas, Elzamara, me diz uma coisa: qual foi o link da tua pesquisa de memória sobre Centro-Sé da graduação para o mestrado? Teve relações a tua forma de pesquisa sobre as memórias da cidade submersa, dos povos que foram retirados, com o programa de Ecologia Humana, mestrado em Ecologia Humana da UNEB, ou foi uma outra pesquisa? Eu queria que você falasse um pouco se houve alguma conexão e que pesquisa você desenvolveu no Ecologia Humana do mestrado. É assim, houve uma relação, porque eu já tinha feito uma pesquisa, então isso me facilitou. Agora, só que na parte do jornalismo, eu escrevi o livro reportagem, as memórias. Mas aí eu procurava colocar para frente o projeto. E aí a professora, novamente orientadora, disse: olha, eu acho que o seu projeto se encaixa nesse programa aqui. E aí eu peguei algumas coisas do memorial e transformei em um projeto de pesquisa. Submeti ao mestrado de Ecologia Humana e ele foi aprovado. Eu também não sabia que lá tinha um professor, Juraci Marques, que ele pesquisava sobre barragem. Mas aí casou direitinho. Eu disse: eu acho que, como é o nome, se alguém acredita em Deus ou no destino, eu acho que esse negócio tinha que ser aqui mesmo, porque casou direitinho a pesquisa do livro com a pesquisa da ecologia humana. Aí, no mestrado de ecologia humana, a gente produz alguns artigos e esses artigos geram a dissertação do mestrado. Aí, faz 3 artigos, eu fiz 4. Um eu apresentei na cidade de Natal, sobre os atingidos de Centro-Sé, a barragem de Sobradinho. Outro eu publiquei numa revista internacional, que foi sobre os impactos da barragem de Sobradinho. E os outros 2 ainda estão em análise por outras revistas, que é a Memória em Rede e outra revista internacional, que é a EduMed. Aí eles ainda estão em avaliação, ainda não foi publicado. E aí o link que eu peguei foram os impactos socioambientais provocados pela barragem de Sobradinho. No livro, eu fiz assim um apanhado geral das memórias que as pessoas iam falando, mas já na parte da dissertação para o mestrado, eu produzi os impactos socioambientais provocados pela construção da barragem de Sobradinho no município de Centro-Sé, Bahia. Eu trouxe para lá quais foram os impactos que tiveram lá. Como eles diziam, algumas pessoas dizem que é assim, a barragem também foi produzida para que a evasão da cidade de Juazeiro, que antigamente inundava bastante, depois que a barragem foi construída, ela deixou de inundar, que antigamente minha mãe conta que até a rua 7 de setembro ela ficava alagada, e quando chovia tinha vezes que as camas iam para cima das mesas, porque a água entrava nas casas. E já os engenheiros daquela época, os políticos, diziam que não, que a barragem ia ser construída na divisa da Bahia com Pernambuco, ali na parte entre Sobradinho e Casa Nova. Por quê? Porque diz que a região daqui era subdesenvolvida e que as pessoas eram analfabetas e que a partir daí ia desenvolver essa região. Aí foi o que aconteceu aqui em Juazeiro, que foi para a agricultura irrigada, mas só que na parte de lá, como a parte da estrada não chega até lá, lá tem agricultura, mas não é tão desenvolvida quanto cá. E aí fica o questionamento: será que realmente para produzir esse desenvolvimento era necessário que o Lago do Sobradinho engolisse as 4 cidades mais o povoado para gerar energia? Eu acho que foi feita mais para geração de energia, por lucro, que até hoje eles ainda estão recebendo em cima disso. E aí era o que o Eunapo Pitilheiro de Queiroz, né, que era um engenheiro da época que construía a Chesse. Aí uma pessoa até me abordou um dia na rua, me questionando, ele achava realmente isso? Eu disse, foi o que eu encontrei nas pesquisas, em um jornal e numa dissertação na biblioteca, na biblioteca lá da UNEB, lá no acervo de Dom José Rodrigues. Foi o que ele falava da época.
E aí encontrei algumas fotografias, também encontrei alguns artigos e encontrei algumas monografias que dissertavam. Porque o livro que tem sobre Centro-Sé era o Remanso da Valentia, que era de Wilson Lins, que era de Pilar Marcado, mas que residia em Salvador. E a partir daí dá para produzir, eu acho que uma infinidade de outras pesquisas em cima disso. Mas aí no mestrado não coube essa parte, que aí vem a história de Lençóis, de Horácio de Mate, aí vai entrando. Mas a parte do mestrado foi a parte dos impactos que a barragem produziu dentro da cidade de Centro-Sé. Tanto a parte afetiva, das memórias, quanto a parte da ecologia humana, que foi deslocada, da doença do pessoal ter ido residir embaixo das copas de árvore, de ficar sem água tratada, de passar alguns dias sem energia, como nas pessoas que as últimas pessoas saíram de lá, diz que a energia foi cortada antes deles serem transportados, que eles foram as últimas pessoas que ficaram, eles se iluminavam com candeeiro ou então com fogueiras. E aí a pesquisa, eu pesquisando, eu acho que tem umas coisas que dá para produzir umas 10 teses, alguma coisa assim, de doutorado dentro da Maravilha. pesquisa, porque eu enveredei por os outros livros, estudando sobre a história de Jacobina, de Lençóis, sobre outras coisas que dava para produzir outras coisas que não só a barragem de Sobradinho, mas outras partes, de história e memória. Você falou você colocou, pontuou bem a questão do acervo do Dom José Rodrigues. Dom José Rodrigues foi uma figura importantíssima para a nossa região, né, para a região do Vale do São Francisco, principalmente para a parte baiana, né, pelo fato de ser o bispo de Juazeiro e da diocese de Juazeiro, que chegava até Centro-Sé, Sobradinho, ia bem longe, né? E o Dom José Rodrigues era aquela figura que era bem da teologia da libertação, ele era bem da pastoral dos pobres, da pastoral da juventude, do meio popular. E, de fato, ele debateu muito essas questões, né? Hoje, o acervo do José Rodrigues, que está na UNEB, o professor Francisco, que também é do nosso grupo de pesquisa, é um dos pesquisadores que estão à frente, né, do acervo. E, inclusive, a tese de doutorado dele foi construída a partir dos acervos, né, de Dom José Rodrigues. Ele conta muitas histórias que se tem de Dom José Rodrigues na nossa região. E importante também você frisar a questão da sua fala, da sua pesquisa no mestrado, que não é sobre as memórias em si, mas tem muito a ver com as memórias, porque é a questão do impacto, né? E o impacto não é só o impacto socioambiental ou econômico, mas também o impacto psicológico, afetivo, né? De quem perdeu não só a casa, mas perdeu o lar, né? Perdeu o quintal, né? Perdeu a convivência social com as pessoas que ali estavam. Isso em cima de um progresso, né? Que hoje é muito questionado. No próprio mestrado em Ecologia Humana tem o livro Barrando Barragens, né? Já 2 edições, né? 2 volumes, perdão, do livro, onde vários pesquisadores do Brasil, da nossa região, internacionais, debatem e apresentam questões que falam do próprio das barragens, da importância da barragem. Aí se fala que as barragens estão, inclusive, em alguns países, estão sendo retiradas, né? Por quê? Porque tem matado mais os rios, e quando fala de matar o rio, fala de matar a fauna do rio, né? Como você também colocou, quando se inserem naquela fauna espécies de peixes que não faz parte, né, do ciclo, e aí acaba gerando o quê? Esse desarranjo dentro do próprio sistema, né, dentro do próprio sistema de reprodução dos peixes. E isso é importante também fazermos essa observação. Professora, vai me dizer uma coisa, a Desamara me diz uma coisa.
no contexto do teu livro, no contexto da tua obra, tu observou que tu falou que tem trabalhos seus publicados em revistas internacionais, em revistas locais. Qual o nicho de sua pesquisa hoje, nesse contexto da graduação e do mestrado? Você continua nessa pesquisa, continua enveredando pela pesquisa dos impactos, das memórias da região, ou você já enveredou para alguma outra nicho de pesquisa que também esteja relacionada ao Rio, à cidade, ao povo? Não, eu continuo com essa pesquisa. Aí eu quero ver se no doutorado, eu faço doutorado em ecologia humana, só que o tema será sobre impactos. Agora, impactos bem no local no qual o povoado de Brejo da Brasa, que no caso lá tinha um canal e o canal secou. Eu quero saber quais foram as razões. Só que a memória, se der certo, né? Que da primeira vez não deu por conta do bendito dessa entrevista por esse negócio. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Interessante, né, para quem estiver nos assistindo, é que nós estamos dentro de uma pandemia, permanecemos nessa pandemia, já temos um ano que estamos isolados, né, porque o Café com Pesquisadores é um cafezinho que você toma para falar de pesquisa, para falar com o pesquisador, e nós estamos falando de forma virtual, de forma distante, né, quando, na verdade, queríamos estar tomando um cafezinho, sentado, olhando nos olhos e ouvindo as histórias e ouvindo as ideias de cada pesquisador. Mas, para que essa conversa estivesse acontecendo, né, hoje, nós tivemos problemas, né? Ou seja, estamos há um ano fazendo esse tipo de conversa virtual, seja pelo Instagram, seja pelo Google Meet, seja pelo Zoom, e seja aqui pelo Skype. E mesmo depois de um ano ainda temos problemas, né, na hora de gravar, do analfabetismo digital que faz parte da minha vida. Estou aprendendo, mesmo um ano ainda estamos aprendendo como lidar com essas tecnologias. Né? Foi só esse adentro aqui para você permanecer falando aí sobre os seus projetos futuros. É porque, assim, a tecnologia, ela tem, né, como tudo, seu lado positivo e seu lado negativo. Como a gente não estava muito acostumado com essa parte de gravar, e sempre dificuldade. Mas o meu projeto futuro seria o doutorado, para poder, dentro do doutorado, ir tentando algum concurso. E aí eu queria pesquisar sobre os impactos nas nascentes do Brejo da Brasa que secaram. E dentro desse tema, aí eu enveredar por as memórias de Lampião, quando estiveram lá do cangaço, que é as histórias que eu ouvia contar, que Lampião teve lá, que costuraram os lencinhos de Lampião e do bando. Ia falar sobre a passagem da coluna Prestes, que passou por lá, que percorreu os 11 estados da coluna Prestes. Ia também enveredar dentro dessa memória para poder construir a tese, falar sobre o Parque Boqueirão da Onça, que fica lá, e que o Parque do Boqueirão da Onça também foi pensado por causa do barramento, né, de algumas espécies, e hoje, para poder preservar e conservar algumas espécies da fauna e da flora, foi feito esse Parque Boqueirão para poder tentar conservação. E como lá existe esse problema das nascentes terem secado e que tem um canal principal e que ele tem uns 10 anos que foi secado, eu queria estudar o que foi, que ocorreu, para que ele viesse secar. Eu ia pegar o tema macro e transformar num tema micro, e dentro dali ia enveredar para poder ver o que é que tinha dentro das memórias e também dentro desses impactos. Aí, falando, como você falou do bispo Dom José Rodrigues, eu li que alguém, de um lado, os políticos não gostavam muito, porque no início ele era a favor da construção da barragem, mas quando ele viu que a Chess não ia indenizar a população, que a população iria perder muito, aí ele começou a utilizar os veículos de comunicação da igreja
para poder reivindicar. E aí os políticos começaram a chamar ele, que ele só queria ser o Dom Helder Câmara do Nordeste. Aí começou a haver desavenças. Não, e essas desavenças, elas permaneceram por muitos anos, né? Dom José Rodrigues, falando um pouco mais dele, ele trouxe Paulo Freire para dar, na época das CEPs, né, das comunidades eclesiais de base, das CEPs, ele trouxe Paulo Freire para fazer esse trabalho de base aqui também, né? Um momento importante, e está lá no acervo. Detalhe que essas imagens, relatos estão lá no acervo de Dom José Rodrigues, que está sendo organizado pela UNEB, que daqui a uns dias vai estar disponível de forma digital para que nós possamos também pesquisar. Você falou que seu livro está disponível em algumas plataformas para compra, e de forma virtual, né? Da editora Chiado, que é uma editora muito boa, muito, muito recomendada. Mas aqui na nossa região, onde nós podemos encontrar o teu livro? Aqui em Juazeiro, Petrolina? Somente pelas plataformas digitais, né? Juazeiro e Petrolina, somente pela editora Chiado, ou então fazendo pedido pela editora, pela Livraria Cultura ou pela Livraria Martins Fontes, ou no site da Amazon. Aí pode fazer o pedido tanto do livro digital quanto do e-book. Me diz uma coisa, você colocou no início da sua fala que também produziu um documentário, né? Ecologia e Memórias da Cidade de Centro-Sé, se eu não anotei errado aqui. Então me diz uma coisa, e está disponível, inclusive, esse documentário, né, para outros pesquisadores que se interessarem pelo tema assistir. Eu quero saber de você, como foi a divulgação desse trabalho na sua cidade, em Centro-Sé, e qual foi a aceitação do mesmo pela população? Eu penso que eles gostaram, né? Apesar de ter feito o lançamento em plena pandemia, eu entrei em contato com a coordenadora do município Centro-Sé, a Débora Almeida, e aí conversei com ela que eu tinha feito esse livro e que eu queria divulgar. Aí já tinha pedido à editora, e aí eles disseram, marque um tempo. Aí a editora disse, não, está em plena pandemia, é para você fazer o lançamento do livro virtual. Ela disse, não, mas a gente traz algumas pessoas da educação, alguns convidados e faz o lançamento. Aí fiz. Aí, recentemente, ele foi contemplado pela lei Alder Blanc, lá no município de Centro-Sé, pela lei da cultura. E aí eu pedi 100 exemplares e eles vão fazer a doação para as bibliotecas das escolas municipais do município. São 60 escolas. Aí eles vão, cada uma vai ficar com um exemplar ou dois, e aí vão tirar alguns para a biblioteca pública municipal e alguns para a Secretaria de Educação. Acho que cada um contempla um exemplar. Muito bom. Uma ideia maravilhosa, que é levar para as comunidades a sua história, né? E eu sei que a Lei Aldir Blanc nasce justamente primeiro para questões das pessoas que vivem de cultura, né? Que nesse período de pandemia estão literalmente sem poder fazer shows, e também levar um pouco do conhecimento que produz ciência, né? Quem produz conhecimento para outras comunidades. A última pergunta para nós encerrarmos aqui nossa conversa, o nosso café, né? É relacionado ao Boqueirão, né? Na verdade, são duas perguntas. Primeiro, ao Boqueirão da Onça, né? Professora Cláudia, né? Do ICMBio, que está à frente, e eu tive o prazer de conversar com ela. Não conversar amplamente, mas foi uma conversa rápida. Inclusive, estarei convidando-a para participar aqui do nosso Café com Pesquisadores, em tempo oportuno. Mas eu queria falar que você falasse um pouco como
a população de Centro-Sé vê o parque, né? E segundo, foi noticiado desde 2019 a questão da extração de ametista em Centro-Sé. Eu quero que você me conte um pouco dos dois impactos, né? Primeiro, da questão do parque, como é que a população consegue visualizar, né? E segundo, qual o impacto social e também econômico dessa extração, até de forma desorganizada, da ametista aí na cidade? O parque, a população vê de maneira positiva, porque assim, eles acham que gera. Assim, eles veem assim, a parte positiva, porque de um lado preserva. A parte negativa que eles veem, só que, no caso, as onças, que comem o bode lá do povo, e aí eles não são muito fã das onças. Mas na outra parte, eles, assim, porque é uma preservação. E como lá está implantando as benditas da energia eólica, para eles, aí eles gostam, porque eles tanto podem alugar os pedaços de terra para colocar as torres, quanto está gerando emprego e renda. Então, para eles, é uma coisa movimentada. Assim como a ametista também, apesar da ametista ainda ser um garimpo clandestino, tem atraído gente de várias partes do país para lá, e eles verem de forma positiva. Tirando a parte das onças, que no caso, como os bodes lá do povo, eles veem de maneira positiva o parque. Mas o parque é uma oportunidade de preservar algumas espécies, visto que a caatinga ainda é bem preservada naquele local, ainda não foi devastada. Existem algumas espécies de animais que só existem lá, que em outras partes não existe, que ainda existe abelha por lá bastante, que faz mel. Apesar dessas nascentes que eu disse que lá tem um olho d'água que banhava 6 quilômetros de canal que secou, tem outras partes que ainda não foi tão impactada, porque o número de habitantes não são grandes, que se tivesse também, que o garimpo, o povo fica removendo a terra para poder encontrar a mina, apesar dele ser clandestino, mas que algumas pessoas se beneficiaram. Então, eles veem de maneira positiva, apesar das estradas também de lá não ser boas para trafegar, mas o homem, ele, como é o nome, ele povoa todo lugar e procura, tendo alguma coisa para ele ir como minério, aí ele está correndo atrás. O parque, ele fica, a mina de ametista, ele fica quase dentro do parque, se não é dentro do parque, mas ela fica bem dentro, assim, quando a gente desce lá, ele fica, uma parte do parque ela toma. E aí tem impactado bastante o bioma de lá. É uma coisa também que poderia alguém, no futuro próximo, poder dar uma estudada. Para poder, como é o nome, conservar algumas espécies. E também o planeta responde, né? Que os órgãos são todos interligados. E aí agradeceria a natureza, tanto humana quanto outra. Que nós estamos vivendo essa pandemia, alguns cientistas atribuem que é porque o homem tem devastado bastante a natureza. Aí o que a gente está, o lucro de um lado, o dinheiro exacerbado, mas do outro progresso, o que é que anda produzindo? Doença, virose, poluição. Professora, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, de estarmos aqui conversando. O tempo fluiu. Já estamos aqui há mais de 40 minutos conversando e quero agradecer a sua disponibilidade. Estamos aqui na torcida pelo avanço, para que sua pesquisa de fato chegue na academia, no doutorado, né, em ecologia humana, para que nós possamos ver a concretude dela, né, daqui a alguns anos, da sua defesa de tese, viu? Então, toda a sorte do mundo, agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, e para os que estão assistindo, né, a professora já colocou onde você pode encontrar o livro da professora, o livro que fala das memórias submersas lá da cidade de Centro-Sé, né? Centro-Sé, que é a segunda maior área territorial do estado da Bahia, só perde para Pilão Arcado, né? Pilão Arcado e Centro-Sé são as duas maiores áreas territoriais. E que tem alguns impactos sociais e algumas
algumas questões que estão acontecendo, como a professora colocou bem aqui, a questão da extração clandestina da ametista. Já se fala da extração do cristal branco, né? Em algumas empresas estão estudando, mas também temos o parque que está sendo criado, o Parque da Onça, né? Que é a preservação da onça pintada, e é uma cidade importante para o Vale do São Francisco. Então, professora, em nome do ECOS, Grupo de Pesquisa ECOS, do professor Pinzol, nosso coordenador, em nome de todos os pesquisadores que fazem parte do ECOS, queremos agradecer a sua disponibilidade e falar conosco, sendo este o nosso primeiro Café com Pesquisadores de 2021. Muito obrigado e uma boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigada também. E tem um novo impacto aí que diz que é a Serra da Bicuda, que é essa daí que produz cristal, né? E vai impactar bastante. Pois é, vai impactar bastante, porque nós temos já aqui no lado da Caraíba mina retirando minério de ferro, né? E que já se fala que ela já está chegando aqui em Poços de Fora, e agora nós temos uma outra mina, né? Temos minas também em Curaçá, sendo da extração, e agora Centro-Sé sendo estudada, né? Ou seja, os impactos dessa extração nós só vamos descobrir daqui a 20, 30, 40, provavelmente eu não venha a descobrir ou saber, mas a geração que me sucede, essa sim pode receber os impactos daquilo que está sendo tirado hoje. Porque o vazio da rocha vai permanecer. Né? Vamos colocar o que aqui dentro? Água, ar, né? Aí, se colocar, aí elas ficam, é o que está acontecendo hoje em Jacobina, né? Que fica causando os tremores. E quando as rochas magmáticas vão se reorganizar, rearrumar, aí acontecem os tremores. Eles colocam ar, diz que quando retiram o petróleo, né, do fundo do mar, nas rochas, eles colocam ar. E quando elas vão rearrumar, é o que acontece. Terremotos, os tremores. Então, isso que é a ciência, isso que é a pesquisa, e é isso que faz com que o trabalho dos pesquisadores eles aconteçam, né? Porque nós vamos colocando as pecinhas e elas vão se encaixando e nós vamos chegando àquilo que é o desejado, que é o conhecimento. Então, professor, muito obrigado. E aí eu queria que a senhora deixasse suas palavras finais. As palavras finais eu quero agradecer a vocês do Café com Pesquisadores e dizer que eu estou à disposição e que se não fosse a ciência, não seria possível algumas coisas, que nem a tecnologia que a gente está vendo aí, surgiu graças à ciência. A vacina que está vindo no mundo para poder imunizar a população é graças à ciência. A educação e a ciência num país é o que pode promover um desenvolvimento da nação. Se essas duas não caminharem juntas, se não houver o caminho de uma educação e de ciência, o país está enfadado ao fracasso. Não vale ter muito dinheiro, mas se não tiver para poder investir e desenvolver, o dinheiro por o dinheiro não vai para lugar nenhum.